Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui. Quando eu resenhei o filme A Órfã, eu disse que eu gosto daquele diretor, né? E já vi várias coisas dele, porque depois resenhei vários filmes da fase de herói de ação do Liam Neeson, tem filme de Tubarão, só que eu falei assim, o primeiro filme dele, que é aquele com a Paris Hilton, lá que ela faz a participação, Museu de Cera, de 2005, eu não vi. A morte da Paris Hilton eu já vi, sim. Aliás, é uma morte deliciosa, né? Mas acho que em 2005 eu estava fazendo doutorado e também filmes de horror daquela época tendem a eu não gostar muito. Mas resolvi ver, né? Tá no catálogo da HBO Max, agora em setembro de 2025. Olha, exceto pela longuíssima duração, tem 1h50, quando não precisava ter nem 1h30, não achei um filme de horror ruim, não. O duro é passar a 1 hora onde não acontece nada, em quase desistir. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A Paris Hilton, até que pelo personagem que ela interpreta, que na verdade nada mais é do que praticamente uma versão dela mesma, né? A menina erotizada que só pensa em festa, ok, para isso ela tá bom. O ator lá é que teve que assim ser menos que ela, né? Porque na verdade a personagem da Paige e o namorado dela, eles são um adendo, eles são parênteses dentro daquela narrativa, né? Então aí aquele ator, ele acabou sendo parênteses dentro do parênteses da Paris Hilton, porque eles só aparecem o quê? Eles ficam lá à margem daquela trama, só para morrer mesmo, e a morte da Paris Hilton é que é legal. Mas beleza, na época ela tava super em alta, né? Nossa, pensar que para os padrões de hoje, 2025, falar da Paris Hilton hoje é como que quando eu era adolescente, nos anos 80, era falar, sei lá, de alguém dos anos 60, né? Como passa o tempo. Mas enfim, vejamos. O filme começa com um prólogo para que depois vai explicar por que as pessoas ali são os caras, né? Assassinos, não sei o que, é maluco. É um slasher, né? Que diz que é baseado em um filme de 1950, que na verdade já era baseado no filme de 1930, Museu de Cera dos Horrores, lá com Vincent Price. Por isso que um dos serial killer lá chama-se Vincent, né? Na verdade, esse filme tem mais a ver temática e em termos de do que acontece com relação ao Museu de Cera, com aquele filme Tourist Trap do final dos anos 70, que eu já resenhei aqui no canal, né? Mas é assim, tem um bando de 6 amigos que vão a um jogo de futebol, a encadeação encadeamento, né? O encadeamento temporal desse filme é estranho, mas nem vou ficar falando sobre isso. Eles vão a um jogo de futebol, no meio do caminho, lá à noite, eles param em um lugar para acampar, porque parece que não ia dar tempo de chegar, não sei o quê. Mas depois eles vão acordar 2h30 da tarde, vai saber, né? Mas enfim, eles vão passar a noite no lugar e ficam bebendo. Só que é um lugar ermo e daí tem uma caminhonete que aparece e um dos caras joga uma garrafa, quebra o farol, né? O que pessoas sensatas fariam seria vazar daquele lugar, né? Por quê? Imagina se essa pessoa pode não voltar com um monte de gente te barbarizar. Mas é claro, né, gente? Nesse preparo de terreno de filme slasher, esses jovens têm que fazer besteira mesmo. Então eles vão ficar lá. A primeira hora desse filme, meu Deus do céu, eles só falam, falam, falam. Começa a ficar mais ou menos legal depois, na manhã, porque tem umas partes que são bem nojentinhas, né? Daquela guria lá escorregando naquele monte de cadáveres, de roadkill, né? De animais mortos. E depois, quando eles acabam entrando na cidade.
né, que é deserta e blá blá blá. Eu não vou ficar dando spoiler, mesmo sendo um filme velho. Eu achei assim, algumas expectativas, vamos dizer assim, são meio quebradas, né? Porque aqueles dois irmãos são dois irmãos que podem ser os heróis do filme contra dois irmãos que são os vilões, né? Você pega lá aquele moço que é problemático, o irmão da heroína, da possível heroína, ele tem um arco dramático, aquela personagem, maior do que de vários filmes slasher, e não é necessariamente a personagem que a gente imagina que possa sobreviver. Aquela menina, tudo bem, ela trata mal uma determinada pessoa, que depois a gente vai ver que até talvez tenha merecido tratar mal, mas ela não é uma final girl, se é que ela vai ser, porque você teria que assistir o filme. Daquelas que não fazem nada, boazinhas demais, né? Ela tem bastante agência, ela tem bastante ação. Então, assim, no filme. E a parte que se refere ao processo, né, do Museu de Cera é bem dolorosa. Tem uma personagem, inclusive, um garoto que parece ser o bonzinho, porque geralmente nos filmes slasher, né, pessoas mais malvadas, mais chatas vão pagar preço. Olha, tem uma personagem ali que tem um destino doloroso, doloroso, parece quase de torture porn. Então eu consegui ver várias coisas legais no filme. É assim, os últimos 40 minutos, meia hora, é um bom filme de horror. Só que, nossa, aquele pedaço de uma hora é ruim de assistir, hein? Mas ok, quantos slashers dos anos 80 não são assim, né? Mas, por exemplo, tem algumas soluções, o diretor é legal. Quando eles vão escapar do museu, tem uma hora que o museu pega fogo. E é um museu de cera, todo feito em cera. Então, tudo bem. O computação gráfica, os efeitos podem não ser os melhores do mundo na hora do incêndio e tal, mas quando eles vão escapar, tem a marquise, né? A marquise do letreiro do filme, o House of Wax. Tem uma personagem que cai em cima da outra, que são irmãos, por isso que estão caindo. Mas são irmãos, né, bem próximos, assim. O diretor, ele mostra ali que ele tem potencial. Trabalhando com aquele roteiro lá, ele tinha o diretor espanhol, né, Jaume, não sei das quantas, ele mostra o potencial que ele tem, mas eu acho que o defeito desse filme é que ele é muito longo, 1h50, para que precisa, né? Agora, quando chegou na segunda metade, os 40 minutos finais, eu até gostei. Pena que eu estava anestesiado do começo. Então ele nunca vai ser um dos meus filmes slashers e horror favorito por causa disso, né? E também achei que não tem aquela tonalidade que me irrita tanto, os filtros daquela época, que torna imagens esverdeada tal. É um clima doentio por conta de ser. Eles falam muito de odores, né? Da fedentina, e claro, aquela coisa visual de tirar assim, o negócio da cera e ser carne viva por dentro. Isso tem que ter mesmo, é um filme de terror e ó o tema do filme, né? Mas o que eu digo é, vários filmes que eu resenhei aqui daquela época, eu falo desses filtros azulados, dava uma coisa doentia, desnecessária para aquela imagem. Então isso aí até que é, assim, não me fez falta não ter visto, não me teria feito falta não ter visto esse filme o resto da minha vida, tá? Mas aquele meia hora, 40 minutos finais mostraram que realmente sim, tinha um diretor com ideias ali. Ele usou muitos efeitos práticos, escolheram usar bastantes efeitos práticos. A computação gráfica, quando tem, ela é faltosa, sim, mas aí talvez por questão de tecnologia da época, falta de orçamento, mas quando o efeito. E nossa, aquela cena em que tá. E que me lembrou Tourist Trap, né? Tá,
tirando a pele a cera e nossa, aquilo doeu, né? E o diretor, assim, esperto, uma lágrima para perceber que aquela personagem estava sofrendo bastante, né? Algumas duas ou três soluções ali de quem eram aquelas pessoas que habitavam a cidade, tudo isso bacana. Pena que tá dentro de um filme inchado para burro, né? Nossa, isso para mim puxou esse negócio lá para baixo, né? Só me mostrou que o diretor é razoável. Então dá para ver a morte da Paris Hilton, que é o que eu já conhecia, num desses vídeos de kill counts. Deve ter cenas de morte, death scenes, contagem de assassinatos, kill counts, e tá muito de bom tamanho o tal do Museu de Cera. Por mais que eu reconheça que tenha tido um final até que bacana, né? Tanto é que nem teve continuação. Eles abanam lá, ó, vamos fazer continuação, né? Mas não, né? Não teve, né? Tem potencial, né? Pensando-se que é a estreia do diretor, tem coisas legais nesse roteiro, mas mesmo assim, não é assim, por conta de tudo esse negócio dessa enrolação, de tudo isso, atores às vezes um pouco menos carismáticos. Eu achei que esses 30, 40 minutos finais que eu até gostei, não fazem, não é suficiente, não são suficientes, né? 40 minutos. Para que eu coloque como um bom ou grande filme de terror, né? Porque tem tanta coisa melhor antes, durante e depois, né? Desse filme. Tchau.